Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não vai ser uma pregação exatamente, apesar de que me pediram para que eu pudesse gravar essa pregação. Eu acredito que Deus queira mais nos relembrar muitas coisas do nosso chamado e eu colocaria como tema um versículo que Deus me deu quando eu rezava preparando essa pregação, essa motivação, esse testemunho. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, lá no versículo 35. E esse versículo, para aqueles que puderam participar do fórum do ano passado, de 2018, foi até o tema do fórum. Na tradução da Bíblia Jerusalém diz assim: há mais felicidade em dar que em receber. Há mais felicidade em dar que em receber. A gente vai estar partilhando um pouquinho sobre comunhão de bens, mas antes de a gente entrar exatamente sobre comunhão de bens, e talvez a gente já recebeu algum aviso na célula, falando sobre a realidade específica da nossa missão aqui em Fortaleza, vamos nos despojar de tudo isso, vamos deixar de lado os dados, vamos deixar de lado até a dívida que já foi até colocada para nós na nossa célula, mas vamos fazer memória dos feitos de Deus nas nossas vidas. Quando eu rezava, Deus me inspirava, nesse primeiro momento, a dar um breve testemunho, pessoalmente dizendo, recordando o meu chamado e os primeiros passos que eu fui dando após a minha experiência com Deus. E quando eu rezava hoje, preparando essa motivação, como me alegrava em perceber como no começo o nosso coração parece que fica mais apaixonado por Jesus. Eu queria até que você fizesse memória. Talvez os postulantes estejam com a memória mais ativas, porque talvez há pouco tempo tiveram a sua experiência de Deus, mas comigo foi assim. Quando eu tive aquela minha experiência com Deus, quando eu comecei a participar do grupo de oração, quando eu tive o encontro com a palavra de Deus, quando eu tive aquela certeza de que Deus me amava, eu comecei a me aproximar de Deus e aquilo ali foi tomando conta da minha vida e começou a fazer parte da minha vida, deixando aquela vida de pecado, deixando aqueles ambientes, aquelas amizades. Como foi bom hoje de manhã, na minha oração, eu recordar de tudo aquilo que Deus foi fazendo. É uma obra muito bonita. Eu estou gravando esse testemunho, esta motivação, no dia da conversão de São Paulo. Eu achei muito forte e desde já eu peço que por intercessão dele, cada um de nós, eu, você que esteja assistindo nesse momento, seja visitado por essa mesma luz que um dia alcançou a vida de Saulo, que era um perseguidor da igreja, que tinha outros pensamentos, mas após essa visita foi transformado. Após essa visita se tornou um amigo de Cristo e não queria outra coisa a não ser o próprio Cristo. E eu fui lembrando de como essa luz entrou na minha vida, quantas coisas eu fui deixando. E uma das coisas que eu queria partilhar foi exatamente sobre a minha vivência financeira. Na época eu trabalhava, eu ganhava R$ 400, se eu não me engano, mais ou menos aí. E eu lembro que eu participava de uma paróquia em frente ao prédio onde eu morava e minha mãe tinha o carnê do dízimo. E eu também fui lá na secretaria da paróquia, eu ainda não participava do Shalom, e pedi um carnê do dízimo para mim também. Coloquei lá meu nome e todos os meses eu dava um valor simbólico de R$ 20. E se eu não me engano, eu acho que eu copiei da minha mãe esse valor. Minha mãe também dava um valor simbólico para a paróquia de R$ 20. E impressionante que com o passar do tempo, em poucos dias, e eu sempre fui um bom aluno de matemática, e se eu ganhava R$ 400, vamos dizer, vamos arredondar para R$ 400, o dízimo, 10%, R$ 20 não é 10%. R$ 20 são 5%, né? E no outro mês, impulsionado por aquela verdade e reconhecendo que
aquele trabalho vinha de Deus, a experiência que eu estava tendo do amor de Deus me fez, no mês seguinte, usando o mesmo carnê, não mais dar R$ 20, mas eu coloquei lá R$ 40. No mês seguinte, eu conheci a comunidade católica Shalom. Eu lembro que no começo da minha experiência de Deus, eu participava da paróquia, conhecia a Canção Nova, participava da Canção Nova, tinha um grupo de oração carismático em outra paróquia, eu participava também. Nesse grupo de oração tinha pessoas que iam para o Shalom, eu comecei a ir para o Shalom também. E quando eu conheci a comunidade Shalom, eu achei muito interessante que lá também eu quis participar de um grupo. Era um outro dia da semana. E quando eu participei desse grupo, na hora dos avisos, geralmente era colocado em comum as necessidades daquelas pessoas que participavam do grupo. Aquilo ali me marcou muito. A pastora do grupo de oração dizia, gente, não lembro o nome da pessoa, mas dizia, olha, o nosso irmão, ele está agora morando sozinho e ele está com muita dificuldade de mobiliar a casa dele e o que a gente puder ajudar vai ser bem-vindo para ele. E ele me deu aqui talvez algumas necessidades básicas que ele esteja precisando e eu vou colocar aqui no grupo. Quem puder ajudar, ajude. Depois fale comigo, depois do grupo. E eu lembro que uma das necessidades foi aquele fogão de 2 bocas, bem simples. E na mesma hora, quando ela falou, eu percebi que estava ao meu alcance doar aquele fogão, comprar aquele fogão para aquele irmão. E depois do grupo de oração, eu fui até a pastora e disse, olha, eu vou doar esse fogão de 2 bocas para ele. E eu lembro que na mesma semana eu já fui atrás de poder comprar esse fogão de 2 bocas, depois entreguei à pastora para que a pastora pudesse entregar junto com todas as outras doações e confesso a vocês, existe no nosso coração realmente uma alegria, uma felicidade muito grande. Há mais felicidade em dar que em receber. Impressionante como foi esse movimento. Com certeza, deixei de comprar alguma coisa naquele mês, deixei talvez de ter um pouco mais de dinheiro para fazer outras coisas, mas o meu coração se encheu de alegria quando eu pude ajudar um irmão de uma forma tão simples, comprando um fogão, acredito que na época menos de R$ 100. E para que a gente não pense que comunhão de bens é só algo financeiro, quando eu entrei para a obra Shalom, em 2003, e é uma alegria muito grande recordar desse tempo, eu comecei a me engajar na obra. E um dos primeiros ministérios que eu pude servir foi a lanchonete. Eu achei muito interessante porque eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava, uma lanchonete, uma fast food, e ali eu recebi um aprendizado, eu tinha muitas habilidades porque eu trabalhei neste local. E quando eu pude servir na lanchonete Shalom, eu pude ali colocar tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu tinha recebido naquele meio profissional. E eu lembro que em pouco tempo eu sugeri à coordenadora da lanchonete que fizesse a noite do hambúrguer e eu fiquei à disposição para que ficasse na chapa, fritando os hambúrgueres, toda aquela técnica que eu aprendi, como fritar um hambúrguer, eu coloquei à disposição do reino de Deus. Isso é comunhão de bens. Não só as habilidades, mas o meu tempo, o meu serviço, o meu apostolado. Quando eu rezava, preparando essa motivação, Deus colocava no meu coração que quando eu não estou vivendo a minha comunhão de bens, e aqui eu falo no caso financeiramente falando, quando eu não devolvo, quando eu não partilho, o problema não está aí. Deus colocava no meu coração que a raiz é mais profunda. A questão está na confiança em Deus. Eu achei muito forte isso. Deus revelar qual é a raiz, muitas vezes, da nossa infidelidade à comunhão de bens. A confiança em Deus. Nos nossos escritos,
No escrito pobreza, diz lá, ser pobre é, em primeiro lugar, estar nas mãos de Deus, ser seus operários e, como fruto do nosso trabalho, esperar o pão de cada dia. Quando eu deixo de viver isso aqui, tudo desanda na minha vida. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículos, vou até abrir, a gente pode abrir junto. Mateus capítulo 6, é uma palavra que todos nós deveríamos sempre rezar. Na comunidade tem uma tradição que se reze todas as quintas-feiras, mas a gente poderia rezar sempre. Mateus 6, a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? E aí ele continua ainda, e no final desse capítulo, no versículo 33, buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Em outra tradução, a cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós precisamos acreditar que essas palavras de Jesus são palavras salvíficas. Buscar em primeiro lugar seu reino, e o reino, para os evangelistas, é o próprio Cristo. Buscar em primeiro lugar o próprio Deus. Quando eu não busco a Deus em primeiro lugar, quando eu não vou preenchendo o meu coração com o próprio Deus, outras coisas vão preencher. Muitas vezes eu mesmo, o meu querer, a minha vontade. E a gente pensa que a falta de fidelidade à comunhão de bens acontece de uma hora para outra? Não. Eu vou deixando de buscar a Deus na minha vida de oração, eu vou deixando de ser fiel a Deus na minha oração pessoal, no meu estudo bíblico, no meu terço diário, na minha Eucaristia diária, em tantas outras pequenas vivências que eu sou chamado a viver. A comunhão de bens, muitas vezes, vai ser só um reflexo de como está o meu relacionamento com Deus. Voltando para o meu testemunho, quando eu comecei a participar de grupos, quando eu comecei a ter essa vida de oração, meu coração foi crescendo de amor. Quando eu rezava hoje de manhã, eu pedia, Senhor, dai-me a graça de voltar a ter aquele coração apaixonado. Eu lembro que a pessoa no grupo de oração que eu participava, ela disse assim, gente, a gente está precisando de pessoas para fazer vigília. E aí eu levantei o braço, eu posso. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente sempre levanta a mão, se colocando disponível. E eu levantei a minha mão dizendo, eu posso fazer vigília. E a pessoa perguntou para mim, qual é o dia que você pode, Adler? E eu disse, olha, coloque logo na segunda-feira. E ela colocou meu dia na vigília na segunda-feira. Na segunda-feira seguinte eu fui para a vigília e eu achei que aquela vigília seria mensal. Quando foi na outra semana, na outra segunda eu não fui para a vigília, porque eu achei que era mensal. E quando chegou na terça-feira, a pastora me ligou perguntando por que eu tinha faltado a vigília na segunda. Eu tinha dito, não, eu fiz a vigília. A minha vigília foi segunda-feira passada. E ela disse assim, não, Adler, a nossa vigília aqui, ela é perpétua e a gente estava precisando de pessoas para segunda-feira e eu achei que você podia fazer toda segunda.
E aí, naquele momento, eu senti que eu devia e que eu poderia fazer vigília toda segunda-feira. Olha, eu confesso para vocês que foi nessas madrugadas que Deus foi colocando meu coração cada vez mais abrasado de amor por Ele. Foi numa vigília dessa que eu, com a minha Bíblia fechada, diante de Jesus, eu fiz a seguinte pergunta: Jesus, o que você quer da minha vida? Qual é a minha vocação? E de uma forma muito pobre, de uma forma muito simples, com pouca fé, na verdade com muita fé, mas de uma forma muito ingênua, eu abri a Bíblia e abriu ali no Salmo 109, e o versículo que me veio logo quando eu olhei para a Bíblia: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aquilo ali, como foi importante para mim. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque quanto mais a gente cresce na nossa intimidade com Deus, mais a gente se dá a Ele. E se dar a Deus é se ofertar por inteiro. E eu lembro que, voltando a falar sobre comunhão de bens, e aí eu tive conhecimento na obra, tivemos uma formação sobre comunhão de bens, sobre como se dava a partilha dos bens na obra, no nosso carisma, e aí eu tive que fazer essa transição e foi muito interessante, porque eu voltei a dar uma contribuição na paróquia, não deixei de dar a princípio, e fiz a minha comunhão de bens ao Shalom que eu participava lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que a minha primeira comunhão de bens no Rio de Janeiro não foi R$40, eu lembro até hoje. Eu recebi o meu salário, eu lembro que eu recebi 8 notas de R$50. Era exatamente R$400 o valor do meu salário. E aí eu não quis trocar uma nota de 50. Eu falei, quer saber? Eu vou dar R$50. Eu coloquei lá. E eu lembro que essa comunhão de bens de R$50, eu não quis nem colocar o meu nome. Eu lembro que a gente teve uma formação sobre que a sua mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, né? Mas com relação à comunhão de bens, a orientação é que a gente coloque o nosso nome. Eu fiz isso no começo ainda da minha caminhada, mas é importante que a nossa comunhão de bens ela seja nominal. Eu coloque o meu nome, o nome da minha célula, entende? E é muito importante que a gente sempre pegue o nosso envelope. Me ajudou muito eu sempre pegar o envelope e andar com o envelope no meu material de oração, para que eu sempre lembrasse de que tudo que eu recebesse era dom de Deus e de uma forma, e por meio da gratidão, eu pudesse fazer a minha comunhão de bens. Comunhão de bens, eu poderia, uma opinião minha, um sinônimo que eu daria para a comunhão de bens é gratidão, confiança. Quem vive a comunhão de bens é grato a Deus. Quem vive a comunhão de bens reconhece que tudo que tem vem de Deus. Eu acompanhei uma vez um vocacionado e quando eu acompanhei ele, eu perguntei, como é que está a sua vivência da comunhão de bens? Ele disse, não, eu sempre faço a minha comunhão de bens. Eu falei assim, você faz todo mês, você consegue ser fiel? Olha, você é vocacionado, você se sente chamado à comunidade de aliança, seria muito interessante talvez você já começar a viver como a comunidade de aliança vive. 10%, um sinal de pelo menos 10% ao fundo de evangelização e 5% aquele fundo de comunhão comunitário que vai de uma forma direta para os mais necessitados, para os mais pobres, esses 15%. Aí ele me disse, não, Adler, eu já tiro os 15% logo da primeira quinzena que eu recebo, porque eu recebo o meu salário quinzenalmente. E aí eu fiquei refletindo naquele momento de acompanhamento, e aí eu perguntei para ele, e a segunda quinzena? Você também faz a comunhão de bens? Aí ele disse, não, Adler, eu faço só da primeira quinzena. E aí eu pude perguntar para ele, mas quem lhe dá a primeira quinzena?
não é o mesmo que Ele dá a segunda quinzena, não vem de Deus? É importante que você faça das duas. Você pode fazer já sabendo que vai receber, você pode fazer uma comunhão de bem só, colocar num envelope só o valor total, ou você pode fazer quinzenalmente, mas é importante que o espírito seja esse. Independente do valor, independente do dia, eu preciso partilhar. Às vezes, nós jovens, me coloco com vocês, os jovens que talvez não tenham renda, ou às vezes se intitulam lisos, cuidado. Cuidado, porque o demônio tem nos enganado a respeito sobre comunhão de bens, sobre partilha. Jesus fala muito no Evangelho sobre o perigo das riquezas. Tudo que nós recebemos, temos e somos porque Deus nos dá, temos porque Deus nos dá, somos porque vem dele. E falando de maneira especial para os jovens e para todas aquelas pessoas que não têm uma renda fixa, é muito importante todo valor, todo bem que eu recebo, eu reconhecer que vem de Deus. Eu lembro que às vezes eu ganhava, fora o meu salário, algum dinheiro da minha tia, algum agrado da minha avó, e eu fazia a comunhão de bens daquele valor. Se eu recebia da minha avó R$50, por exemplo, eu fazia uma comunhão de bens extra em outro envelope de R$5. Um sinal, reconhecendo que aquilo vem de Deus. E dentro desse meu chamado, voltando para o meu testemunho, peço perdão por estar indo e voltando, mas voltando para o meu testemunho, chegou um determinado momento que eu não coloquei só R$50 no envelope. Eu lembro que nessa fase de conversão da minha vida, eu comecei a parar de gastar dinheiro com as coisas do mundo, deixei de ir para as festas, para as bebedeiras, para tantas outras coisas nas quais eu gastava o meu dinheiro. E quando eu voltei a minha vida para Deus, impressionante. Quem se volta para Deus, quem vive uma vida em Deus, é uma nova criatura, como diz São Paulo, e realmente Deus ordena tudo. Antes de voltar para o meu testemunho, perdão, meu irmão e minha irmã. Se financeiramente a sua vida hoje está desordenada, está embaralhada, endividada, meu querido irmão, minha querida irmã, volte o seu coração para Deus. A raiz dessa desordem não está na administração, não está, eu não estou sabendo como. Não. Volte para aquele que lhe dá tudo. Volte para aquele e reconheça que Ele é a sua maior e única riqueza. Volte para Deus. Deixe que Ele lhe atraia novamente. Uma palavra do profeta Jeremias que é muito cara para mim: se tu retornas, eu te faço retornar. Antes de voltar à fidelidade à comunhão de bens, e a nossa motivação não é essa, fazer com que você volte a colocar um dinheiro no envelope, não. Isso aí os fariseus já faziam, como a gente vai ver já já na palavra da oferta da viúva. Não, a motivação não é essa. A motivação de hoje é nós experimentarmos que há mais felicidade em dar que em receber. E quem nos ensina isso é o próprio Deus, que se deu inteiramente, que se dá inteiramente a nós todos os dias. Como diz o salmista, fazei-me cedo sentir, Senhor, o vosso amor. Todos os dias eu preciso acordar e cantar que a cada manhã se renovam as tuas misericórdias. Todos os dias eu preciso reconhecer que o dom da vida que eu tenho vem de Deus. Ele que me dá o dom da vida. Quem me garante o dia de amanhã? A cada dia basta o seu cuidado. Quero finalizar o meu testemunho, para que eu não fique indo e voltando, falando sobre o chamado de Deus na minha vida. No mês seguinte, eu não dei só os R$50. Deus inspirou a dar mais. Deus me inspirou a dar mais. Não foi aviso de célula, não foi aviso de grupo de oração,
não foi um aviso de que o Shalom estava precisando pagar alguma conta ou não. Deus me inspirou naquele mês a dar mais. E eu lembro que eu coloquei 2 notas, e aqui eu confesso, eu coloquei a primeira, coloco a segunda? Vou dar a segunda. Coloquei a segunda e coloquei na urna. Fiquei com os R$ 300. Minha mãe, quando eu comecei a trabalhar, minha mãe me pediu que eu ajudasse em casa, que eu pagasse uma conta de casa. E eu lembro que no começo eu escolhi a mais barata, que era o gás. O gás, minha mãe comprava o botijão a cada 3 meses, então a minha conta em casa era o gás. Mas Deus vai nos convertendo. E aí, em pouco tempo, eu disse para minha mãe, não, mãe, eu posso ajudar na luz. Eu vou ficar pagando a luz mensalmente. E é isso. Quanto mais eu recebo de Deus, mais o meu coração se enche dele. Eu só posso ser generoso, eu só posso ser grato, eu só posso ser fiel a Deus se eu experimento dele mesmo, que é fiel, que é generoso, que é gratuidade. E aí Deus me fez o chamado à comunidade de vida. Deixar tudo para dar tudo. E aí eu lembro que quando eu entrei na comunidade de vida, eu levei tudo. Todas as minhas roupas, precisei pagar excesso de bagagem. E foi tão legal que quando eu cheguei no meu postulantado, eu quis logo desfazer do troco que eu tinha da viagem que minha mãe tinha me dado. Quis logo que ele abrisse as minhas malas para fazer o crivo que a gente diz, para eu ficar com a quantidade de roupas. Não sei se todos sabem, mas acredito que sim. Nós da comunidade de vida, nós temos as roupas contadas, uma quantidade específica de calça, de bermuda, de camisa, enfim, de calçados. Mas não que isso nos empobreça, não. Para viver a sobriedade, a gente tem o que é o necessário. E quando eu cheguei no meu postulantado, foi tão legal. Eu tinha, eu acho que umas 8 calças, entre calça jeans e calça social, e havia necessitados naquela casa comunitária. Um final de semana depois, eu vi outros irmãos que moravam comigo da comunidade de vida usando uma daquelas calças que eu havia despojado. Foi muito legal viver essa experiência do despojamento. A comunhão de bens não é só financeiramente falando, o dinheiro em si. É uma partilha total de todos os meus bens. O próprio nome diz, comunhão de bens. É viver o que os primeiros cristãos viveram, colocar tudo em comum. Quando eu coloco tudo em comum, diz lá o testemunho das primeiras comunidades, não vai haver necessitado dos nossos meios. Na nossa célula, nós temos vivido essa experiência. E aqui eu queria pedir para você também, meu irmão e minha irmã, se você está passando por alguma necessidade, não deixe de partilhar com o seu formador comunitário. Os seus irmãos precisam partilhar e precisam viver essa experiência, porque há mais felicidade em dar que em receber. Não tire, não nos impeça de viver essa felicidade. A sua pobreza vai trazer para cada um de nós essa grande possibilidade de vivermos o Evangelho e sermos felizes. É importante que nas nossas células a gente alimente isso. Aquele irmão que não está tendo condições de se organizar para a reciclagem, aquele irmão que está passando por alguma dificuldade financeira séria na sua própria casa, aquele irmão que não tem condições de viver a sua vocação com o dinheiro da passagem. Tem irmãos que não conseguem ir com fidelidade para o ministério porque passam privações. Como é importante nós resgatarmos isso, a partilha dos nossos bens, do nosso grupo de partilha, partilharmos isso também, as nossas necessidades. Uma das coisas que, ainda bem que eu lembrei, uma das coisas que Deus me inspirava também nesta formação era pedir perdão. Eu, como membro da comunidade de vida, eu queria pedir perdão por todas as vezes que algum irmão da comunidade de vida foi escândalo para você, meu irmão da comunidade de aliança. Queria pedir perdão por alguma vez nós
não fomos fiéis ao chamado de Deus. A vivência da pobreza e uma pobreza radical, um abandono total. Queria pedir perdão por todas as vezes que nós não administramos bem a sua partilha. E queria, nesse final de formação, de testemunho, agradecer também. Agradecer a Deus pela sua partilha, pela sua fidelidade. Eu não ia colocar aqui, mas como nós estamos em família, meus irmãos, de maneira particular, os irmãos de Fortaleza, eu moro em Fortaleza desde 2006, há mais de 12 anos, e quando foi em 2010, 2011, eu passei por uma enfermidade na comunidade, eu tive uma estafa, foi diagnosticado um estresse físico e mental. Eu estudava, estava no seminário, precisei interromper os estudos por conta da saúde e, por conta disso, desencadeou também uma forte depressão. Fiquei muito enfermo mesmo. As pessoas mais antigas da comunidade, alguns mais próximos, sabem dessa minha enfermidade e eu precisei do socorro da comunidade. Eu fui cuidado pela comunidade. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas é importante conhecer e saber a secretaria comunitária, que como comunidade nos ajuda a viver o ser família. A minha família espiritual hoje é a comunidade. Eu liguei para minha mãe quando eu estive doente para poder informá-la da minha enfermidade. Ela queria vir para Fortaleza, ficar mais perto de mim, mas eu lembro que eu disse para ela, eu falei, mãe, não precisa a senhora vir, a comunidade está cuidando de mim. E eu queria partilhar com vocês que eu precisei ir para o hospital, no caso ir para médico, precisei fazer um tratamento psicológico, fiz terapia, precisei ir a psiquiatra para ser medicado, precisei, durante algum tempo, ficar tomando medicamentos. E eu queria agradecer a você, meu irmão, da comunidade de aliança, porque foi a sua partilha e foi a sua fidelidade que me deu a possibilidade, durante 2 anos, 1 ano e pouco, ser cuidado. Mas não só durante esse tempo. E queria agradecer também, não só por esse tempo, que eu estive enfermo e fui muito bem assistido, mas queria agradecer a você porque, como comunidade de vida, eu sou sustentado por Deus e por você, por sua partilha. Todos os dias, quando a gente vai rezar, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no lanche, seja no jantar, e a gente sempre reza para agradecer e depois roga a São José, pedindo que ele continue intercedendo pela providência divina, é a você, meu irmão, que eu queria agradecer a sua fidelidade. Agradecer de coração pelas vezes que, quando eu estou com fome e eu posso saber que daqui a pouco vai chegar uma refeição e eu vou ter alimento. Mas eu também queria partilhar, meus irmãos, que às vezes nós da comunidade de vida também passamos por provações, por privações. A nossa falta de fidelidade a Deus, ela tem implicações muito concretas. Eu lembro que uma vez eu fui dormir numa casa da comunidade de vida, na casa dos rapazes, e uma coisa me chamou a atenção de noite, quando os irmãos vinham chegando do apostolado. Uma cena me tocou muito. Cada homem, cada irmão consagrado, tinha discípulo, postulante, alguns vocacionados também, eles iam na geladeira, abriam para ver se tinha alguma coisa para comer, e eu fui um dos primeiros, porque eu cheguei mais cedo em casa e realmente não tinha. A geladeira estava bem vazia, garrafa de água, praticamente não tinha nada, e cada irmão que chegava em casa fazia esse mesmo movimento. Ia até a geladeira para ver se tinha alguma coisa para comer.
Aquilo ali me tocou muito e eu percebi que aquela casa, ela estava passando por alguma privação. Aquela missão em si, ela estava passando por alguma dificuldade. Meus irmãos, aqui eu não estou querendo usar desse testemunho para sensibilizar a comunidade, não é isso. Eu estou querendo fazer aqui uma partilha como um irmão a partir do que as primeiras comunidades cristãs viviam, como elas viviam. Eles partilhavam tudo. E quando nós partilhamos tudo, não há necessitado no meio de nós. Por isso, meus irmãos, quando nós não somos fiéis, e aqui de uma maneira concreta, a comunhão de bens, existem implicações sérias. Eu já fui coordenador de centro de evangelização e o dono da casa chegou para mim e disse: olha, semana que vem eu vou pedir que vocês saiam da casa, vocês já estão com 3 meses atrasados no aluguel e eu vou dar essa casa para o meu filho, ele vai se casar ano que vem. Eu coordenava um centro de evangelização que tinha 200 pessoas aproximadamente, mais da metade jovens. E eu confesso para vocês que eu pedi a Deus que isso não acontecesse. E em cada missa que tinha, eu dizia para a comunidade: meus irmãos, o nosso centro de evangelização está com 3 meses de aluguel. E aí veio um irmão, após a missa da comunidade de aliança, e disse assim: olha, eu quero pagar os 3 meses de aluguel. Eu quero quitar essa dívida. E eu disse para ele: meu irmão, eu poderia até aceitar agora esses 3 meses de aluguel e acabar essa dívida. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós sejamos fiéis à comunhão de bens. Vamos fazer o seguinte: faça a sua comunhão de bens. Não precisa entregar para mim. Não faça uma comunhão de bens para pagar tal aluguel, tal coisa. Não. Viva a sua partilha generosa. Deixe o seu coração ser invadido pelo Espírito Santo e viver uma partilha livre. E assim ele fez. E assim outros irmãos foram fazendo. E naquele mês nós conseguimos quitar aquela dívida e eu pude ter um retorno do economato, que realmente a comunhão de bens cresceu um pouco na obra e na comunidade. Hoje eu tenho a graça de morar aqui na diaconia. Acredito que é uma média de 100, pouco mais de 100 missionários, sacerdotes, diáconos, seminaristas, famílias, irmãos discernindo seu estado de vida, a diaconia geral servindo a comunidade toda, a igreja do ressuscitado que passou pela cruz, que está na construção, tantos dons, mais de 30 centros de evangelização na Arquidiocese de Fortaleza, a Rádio Shalom, tantos dons que Deus nos deu, tantos dons que Deus tem nos pedido, um festival Aleluia, onde passam mais de 1 milhão de pessoas durante essas noites. Estamos nos aproximando, não sei se vai passar essa motivação antes ou depois do renascer, mas um retiro de carnaval que atrai milhares de pessoas a ter a sua experiência com a verdadeira alegria que não passa, que é Cristo. Meus irmãos, que essa motivação, ela seja mais, na verdade, que essa motivação nos leve a nos colocar diante de Deus. Eu não queria que fosse uma pregação exatamente por isso, para que não tivesse esse tom de que eu não estou vivendo isso e preciso viver isso. Não. Não quero lembrar, não é somente um lembrete, não é somente uma exortação, é uma partilha. Quero terminar com um versículo que eu comecei. Há mais felicidade em dar que em receber. Eu não podia também esquecer de citar, e eu termino com ela, a oferta da viúva. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas e disse:
De fato, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava para as ofertas. Esta, porém, em sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Essa mulher confiou totalmente em Deus. Essa mulher talvez tenha feito a seguinte oração no seu coração: Senhor, eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas Tu me ensinastes a rezar e a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu confio em Ti, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu recebo vem de Ti. Que esta viúva, que os primeiros cristãos, que os primeiros discípulos nos ajude. E por intercessão de São Paulo também, ele nos ajude a viver essa experiência de conversão, de retorno. Que Deus nos dê essa graça de generosidade, de fidelidade e de gratidão. Eu escutei na minha célula, alguns dias atrás, o valor da dívida que nós já estamos. Deus pode muito bem fazer uma só pessoa pagar esta dívida. Comunhão de bens não é para pagar dívidas. Comunhão de bens é em vista de nós mesmos também. Comunhão de bens faz parte do nosso caminho de conversão. Comunhão de bens é sinônimo de felicidade. Se você quer seguir Jesus, se você quer seguir ao Evangelho, se você quer ser feliz, viva a comunhão de bens. Busque a Deus em primeiro lugar. Deixe que Deus ordene a sua vida. Reconheça que o seu maior tesouro, que a sua maior riqueza é Ele. É Ele. E outro pedido que eu faço, lembrando os nossos estatutos. A nossa vocação deve ser prioridade nas nossas vidas. Que por intercessão de São Paulo e da Virgem Maria, nós sejamos renovados na vivência da nossa pobreza, na vivência da nossa comunhão de bens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e do nosso glorioso São José e de São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom.